Vamos ler? Está escrito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós hoje vamos fazer aqui uma reflexão, nós vamos fazer aqui, irmãos, uma análise de como estamos servindo a Deus, de como estamos buscando ao Senhor no envolvimento da sua presença. Desde quinta-feira, essa palavra de Ezequiel, que nós vamos ler, está em meu coração, e eu tenho falado hoje pela manhã, falei um pouquinho na quinta-feira, e eu quero com você aqui fazer uma meditação mais profunda nesse assunto, porque, irmãos, nós precisamos olhar para nós, e cada um, né, como o Paulo está dizendo, examinar a si. O erro de muitas pessoas é apontar o dedo para outras pessoas e começar a criticar, começar a dizer o erro, a falha, o pecado que aquela pessoa está cometendo. Embora Paulo aqui está dizendo, né, que é para a gente fazer para nós essa autoanálise, a gente acaba querendo, né, julgar, a gente acaba querendo fazer isso apontando para outras pessoas. Então, irmãos, assuma essa palavra, receba de todo o coração. Eu quero fazer 3 perguntas iniciais para a gente começar a meditar nessa declaração. A parte A: examine, pois, o homem a si mesmo. Não está dizendo para você examinar o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Não está dizendo para examinar o vizinho, um amigo, um colega, alguém da igreja. Paulo está dizendo: examine a si mesmo. Diga comigo: é eu que preciso ser examinado. Amém? A primeira pergunta, irmãos, que eu quero deixar para você refletir: se todos orassem como você ora, eu não sei qual é o tempo que você tem de oração, eu não sei qual é a sua dedicação de oração, a sua entrega, eu não sei como que você se envolve com Deus na oração, mas a pergunta é: se todos orassem como você ora, como seria, irmãos, a igreja de hoje? Quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição, não estou falando placa de igreja. Até porque, se nós olharmos, nós somos a igreja do Senhor, né? Então a gente começa a analisar. Às vezes a gente cobra tanto oração das pessoas da igreja, né, de alguém, mas nós mesmos não oramos como deveríamos orar. Só para a gente interagir, irmãos, vamos fazer essa pergunta um para o outro? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, perto de você, na frente ou atrás. Pergunta para ela, não responda, né? Só para perguntar. Diga assim: se todos orassem como você ora, como seria a igreja de hoje? Aí você reflete, você faz uma reflexão, você vai, irmãos, analisar. Será que a igreja seria uma igreja vencedora, vitoriosa? Uma igreja que iria triunfar? Ou seria uma igreja de fracasso, de derrotas? Seria uma igreja, irmãos, que, né, não teria respostas? Olha só, Paulo está dizendo: examine a si mesmo. Se, irmãos, a igreja orasse como eu oro, meu Deus, como que seria? Essa é a reflexão. Não estou falando aqui por ser pastor, mas a reflexão para todos nós. Se você tem um hábito de oração, como tem sido esse hábito, esse costume? Como tem sido esse momento que você tem entregado para Deus? Eu vou chegar lá, tá, irmãos? Mas eu vou adiantar. Será que estamos no raso? Ou estamos aprofundados? Porque tem muitas pessoas que, irmãos, já tem tempo demais na igreja. Tempo que já era para ter passado por etapas, e que ela se encontra ainda como o iniciante da fé, o iniciante da caminhada cristã. Está entendendo, irmãos? Tem gente que tem, eu não quero aqui propriamente segurar no requisito anos de tempo, 10, 20 anos, 5 anos, 1 ano, não. Irmãos, aqui a gente tem que trazer a reflexão, e a cobrança tem que ser interna, cada um tem que refletir como eu estou tendo esse tempo com Deus, como eu tenho dedicado ao Senhor esse tempo de oração. E aí a gente vê, irmãos, por que muitas pessoas estão fracassando? Por que muitas famílias estão sendo atacadas pelo inimigo? Por que muitos casamentos estão fracassados ao ponto de separação, de rompimento, ao ponto de, irmãos, lares destruídos? Por que, igreja? Porque ainda não estamos orando como deveríamos orar. Então, que a reflexão venha, né, ser contínua. Como seria a igreja de hoje? Como eu oro? Se eu tenho um hábito de orar, como que está sendo? Eu estou me envolvendo? Eu estou dedicando? Eu estou entregando? Eu estou tendo temor nesse tempo precioso de oração que eu estou fazendo, entregando ao Senhor? Eu estava refletindo, irmãos, e isso é muito, muito sério, né? Se a igreja fosse como eu, meu Deus, a gente não pode assim, entenda, falar assim: não, eu tenho que ser melhor.
Entenda que a reflexão aqui é para a gente sair do raso, é para a gente sair do comodismo, é para a gente, irmãos, já passar etapas. Então essa é a primeira reflexão. Se todos orassem como você ora, qual seria o resultado da igreja de hoje? A segunda pergunta, irmãos, ainda trazendo para nós: se todo mundo lesse a Bíblia como você lê, como seria a igreja de hoje? Quanto tempo você passa em leitura bíblica? Quanto tempo você passa, irmãos, meditando, refletindo, procurando entendimento? Quanto tempo você passa, irmãos, buscando uma inspiração, uma revelação? Veja que, irmãos, eu não estou pedindo para responder em voz alta, até mesmo, para não surpreender, ou falar, nossa, o irmão, tanto tempo de igreja, ainda ora só isso, ou lê só isso. Por isso que a pergunta que Paulo fala, examine, pois a si mesmo. Tem gente, irmãos, que passa o dia todo, às vezes, sem ler um versículo sequer. Passa uma semana, chega às vezes até um mês, um tempo mais, sem a leitura bíblica, sendo que se a gente entender que a Bíblia, a leitura, é um manual, uma instrução de vida para nós, irmãos, a Bíblia é como um GPS. Você está ouvindo falar do GPS por aí? Ficar sem GPS é ficar sem sentido. Ficar sem a Bíblia é perder o sentido da vida. Mas muitas pessoas não se ligaram. Às vezes, ler outras coisas, e não é errado não, tem que ler livros, ler jornais, coisas, notícias que vão te deixar informado, que vão te trazer conhecimento, tudo isso é válido, mas não deixe de ler a Bíblia, porque, irmãos, olha só, se todos lessem a Bíblia como eu leio, como seria a igreja? Vamos fazer essa pergunta também? Olha para a pessoa que está ao seu lado, como foi feita a primeira pergunta, faça essa também, diga para essa irmã ou esse irmão que está ao seu lado, se todos lessem a Bíblia como você lê, diga como seria a igreja. Como seria, irmãos? Uma igreja forte ou uma igreja fraca? Ou uma igreja que vence ou uma igreja que está sendo derrotada porque está faltando conhecimento? Lembra que Oséias disse, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está padecendo, o meu povo está sendo atacado por Satanás e não tem, irmãos, as pessoas o conhecimento para sobressair. Então Oséias está falando, o meu povo está sofrendo, está sendo destruído porque está faltando conhecimento bíblico. Não é você memorizar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não é você saber todos os versículos, mas é você ter, irmãos, um tempo de dedicação, de leitura bíblica, sabendo que a leitura vai fortalecer o teu espírito, sabendo que a leitura vai encorajar você, vai animar você, vai colocar você para cima, vai fazer você ficar com coragem para tomar as decisões. A gente vê, irmãos, também muitas famílias, casamentos, filhos, muitos sonhos se perdendo porque está faltando isso. Envolvimento na leitura bíblica. Não pare de ler. Mesmo que você esteja cansado, irmãos, leia um versículo, leia uma palavra, tire um tempo ali para você meditar. A terceira pergunta, eu falei que é 3, A primeira, como a gente ora, como a gente lê a Bíblia, Se todos fizessem como a gente faz, como seria o reflexo da igreja atual? A terceira, irmãos, terceira pergunta é referente à participação de culto. Se todo mundo viesse o culto como você vem, qual é o nível de participação? Será que estaria a igreja vazia, no sentido de uma vez por mês, cultos? Uma vez por semana? Estava dizendo até de manhã, irmãos, que é claro que a gente entende, compreende e sabe discernir. Tem gente que às vezes trabalha a semana toda e não tem problema trabalhar, mas eu vejo que, irmãos, uma vez só na semana é muito pouco. Sabe, quem esteve aqui na sexta-feira, Deus nos deu uma palavra, depois se você puder ver, está no YouTube, eu já até compartilhei o link de sexta-feira. Em Lucas, a Bíblia fala da mulher curvada, que foi curada onde? Na igreja, na sinagoga. A Bíblia fala que ela estava, irmãos, ali, naquele culto, e naquele culto, naquela reunião, Jesus estava ensinando, naquele dia, naquele culto, Jesus passou os olhos sobre a igreja, liberou uma palavra e curou ela. O entendimento é que todo culto, independente do dia que seja, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, dependente do dia, Jesus está passando os olhos para você, para mim, e ali Ele quer nos encontrar. Ali Ele quer nos ver. A Bíblia diz, irmãos, coloca aí por favor, Oscar, Lucas, Lucas 13, olha só a igreja, verso 11, eis que estava ali uma mulher, a explicação já está aí, já até ali, estava ali uma mulher, onde essa mulher estava? No culto, na igreja. Então eu fico pensando, irmãos, e se naquele culto aquela mulher não estivesse? Mais um dia seria adiado o milagre, a vitória, a bênção. E assim tem acontecido com muitas pessoas.
Deus prepara, né? Deus está, irmãos, ali naquele culto pronto para te entregar algo, e cadê você? Ah, não vim, aconteceu imprevisto, não deu, ou isso, aquilo. Veja que tantas coisas às vezes acontecem e que nos impedem, irmãos, de vir para a igreja. Só que a questão é que para ir para o trabalho a gente dá um jeito. A gente se esforça, eu tenho que trabalhar, eu não posso perder, né, esse serviço, eu não posso chegar atrasado, eu tenho que ir de qualquer maneira. E aí quando é para a igreja, o Senhor vai me entender. O Senhor compreende, estou cansado, estou com dor, está difícil, hoje o dia foi pesado. É assim ou não é, irmãos? Sem julgar ninguém. Isso é para nós. Para a igreja, para buscar a Deus, muitas vezes a gente faz corpo mole. Mas para ir trabalhar, para ir numa audiência, irmãos, a pessoa ela faz de tudo. Não posso, é o meu julgamento, é algo que eu não posso perder. Se eu não for hoje, acabou. Aí a pessoa dá um jeito, ela pode estar doente, ela pode estar mal, ela pode ter um dia pesado, mas ela vai, e chega até antes, porque, né, chegar atrasado, irmãos, nem entra. É assim ou não é? Mas por que para buscar a Deus, a gente às vezes acaba, né, deixando ser levado aí pelas circunstâncias? Porque ainda estamos no raso, porque ainda estamos na superfície. Estamos, irmãos, precisando despertar, estamos precisando abrir os olhos, e essa cobrança não tem que ser do pastor, do obreiro, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, de sua mãe. Essa cobrança tem que ser de você, é interna, é sua. Eu preciso me aprofundar em Deus, eu preciso ir para mais fundo no Senhor. Sabe, irmãos, quantas pessoas que às vezes elas ficam, né, procurando alguém para dar desculpa. Eu não oro porque o fulano me atrapalhou, eu não leio a Bíblia porque eu estou cansado, né? Eu não vou na igreja porque eu estou com dor. Sempre tem alguma coisinha que a gente quer estar dando desculpa. Só que, irmãos, eu já preguei aqui em outra oportunidade, o Senhor nos deu uma palavra, não sei se você estava nesse culto, quando Deus chamou Moisés para missão, para fazer aquilo que Deus queria. Você lembra que Moisés começou a dar desculpas? Ah, não sei falar, sou tímido, não sei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí chegou um momento que Deus falou assim, então é você e pronto, e acabou, né? Em outras palavras, Moisés, eu não aceito as suas desculpas não me convencem, as suas desculpas não vai mudar o propósito que eu tenho para a sua vida, aceite e pronto. Sabe, irmãos, é que muitos crentes, muitos cristãos ainda não entenderam, aquilo que eu tenho repetido várias vezes, eu creio que por direção de Deus, até mesmo para que entre, né, no coração, que não é mais nós. Paulo disse, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a gente tem que entender, irmãos, que se eu estou fazendo o corpo mole, é porque eu ainda estou no raso. É porque eu ainda estou, né, irmãos, em uma condição, em um estágio, em uma etapa que não deveria estar mais nela. Já deveria ter rompido, passado, né, ido, mas não. Muitas coisas me fazem ficar sossegado. Eu quero dizer para a igreja, para a gente ir lá para Ezequiel, vamos ler aí, coloca aí para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, portanto, irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho, vosso esforço, não é em vão. O que Deus está falando aqui para nós nesse verso, igreja? Que todo trabalho, todo esforço, toda dedicação, todo tempo aplicado, toda devoção, toda entrega que você faz a Deus, olha a parte final, não é vão no Senhor. Repete comigo, irmãos, não é vão no Senhor. Você vem para a igreja, não é em vão não, está registrado. Você tem um tempo de oração, não é em vão não, está registrado. Você lê a Bíblia, irmãos, não está lendo só por ler, está registrado. E a recompensa vai chegar. Sabe, eu estava dizendo na quinta-feira também, Marcos 10, a Bíblia fala, irmãos, que a nossa recompensa é no tempo atual. Marcos 10, a partir aí do 29, coloca aí, por favor. Porque tem gente que às vezes ela tem vamos dizer, um pensamento, né, uma imagem criada na sua cabeça, que a recompensa de Deus para ela vai ser só no céu. Não, lá no céu, ruas de ouro, né, casas de cristais, e tanta imaginação que, né, algumas pessoas acabam criando, e que realmente, olhando para a Bíblia, a gente encontra relatos, mas muitas pessoas chegam a dizer, não, tudo que Deus está guardando para mim como recompensa, vai ser no céu. Não é só no céu, irmãos. Guarde na sua Bíblia esse verso aí, ó. O verso 29 e 30. Para você entender o 30, leia o 29. Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que há deixado casa, irmão, irmã, pai ou mãe, mulher ou filho, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho,
que não perceba, né, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Repete comigo, já neste tempo. Em casas dos irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições ou no século futuro, a vida eterna. Muda a versão, por favor, no 30. Então está claro aqui, irmãos, que, olha aí, ó, receberá no devido tempo 100 vezes mais. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Agora pega o seu esforço e multiplica. Pega a sua dedicação e multiplica. Pega, irmãos, a sua entrega e multiplica 100 vezes mais. A Bíblia está dizendo, Jesus está falando que você, eu, nós receberemos 100 vezes mais. Quando, igreja? Nesse tempo, nessa vida. A gente tem que entender, irmãos, que a recompensa que Deus tem é para esse tempo presente, né? É para essa vida que nós temos aqui nessa terra. Então a gente tem que empenhar a fazer, né? Mas muitas pessoas ainda não fazem. E aí a gente agora vai ler Ezequiel 47, abra aí a sua Bíblia, e você vai entender, irmãos, por que muita gente não faz? Porque está no raso. Precisa aprofundar, precisa ir, irmãos, mais longe em Deus. Ezequiel 47, o verso de número 1. Diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Agora, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer a margem do ribeiro. Amém. Vamos entender aqui? Coloca já a Viva, por favor, para me mostrar. Foi a Viva que colocamos cedo? Onde fala da metragem. Para você ver aqui, irmãos, entender. A Bíblia está nos mostrando aqui sobre uma medida. Essa medida, que vai ficar bem claro aqui, você compreender, é como se fosse metros, né? Para você entender. Olha aí, o verso de número 3, né? O homem saiu para o leste, tendo à mão um cordel de medir. Mediu quantos metros? 500 metros. Então, de 500 e 500 metros eram feitos a medida, e a cada medida que era feita, o que estava acontecendo, irmãos? Estava ficando mais fundo, estava ficando, né, mais profundo ali. Mas vamos aqui, volta para o verso 2. Olha só, igreja, o verso 2, o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele me fez sair. Quem que fez o Ezequiel sair ali? Foi o anjo de Deus. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, permita que o Espírito Santo hoje pegue você pela mão, para você então se aprofundar mais em Deus, né? Tem muitas pessoas que ainda estão no raso. Veja que de início, o raso, qual foi a primeiro estágio aí que a gente vê aqui no verso 3? Aonde as águas batiam? No tornozelo, né? Lugar raso, né? E aqui a gente vê que o convite do anjo para levar o Ezequiel mergulhar, irmãos, era para ele mergulhar na presença de Deus, para ele experimentar a renovação espiritual e a abundância que o Senhor tinha para ele.
Eu não sei se você já fez aqui uma sequência de leituras de capítulos do livro de Ezequiel, mas eu vou aqui dizer para você, irmãos, Ezequiel estava passando por um tempo difícil, um tempo, irmãos, que era de ruínas, de destruição, um tempo que estava, irmãos, assolado, estava muitas pessoas feridas, abatidas, e mesmo assim, o anjo convida ele para ir para mais fundo na presença de Deus. Estava dizendo de manhã, irmãos, isso aqui é para a gente tirar de lição, que não importa o que esteja acontecendo à minha volta, não importa se tem pessoas me atrapalhando, se tem pessoas que estão contra mim, me perseguindo, pessoas que estão falando mal de mim, não importa, irmãos, o que eu quero é ir para mais fundo na presença de Deus. A Bíblia está nos mostrando que isso é possível, se aproximar mais de Deus, mesmo em um período de dificuldade. Talvez tem gente aqui que pode até mesmo se expressar dizendo: eu estou vivendo a pior fase da minha vida, eu estou vivendo a pior fase financeira, a pior fase no meu casamento, a pior fase, né, como pai, como mãe, como filho. Irmãos, tem gente que está passando por ruínas, por destruições, por assolações, e isso tem sido o motivo de muitas pessoas continuarem no raso. Ah, mas Deus vai me entender. É tanto problema, é tanta, né, destruição, é tanta coisa ruim que acontece na minha vida, na casa, no meu trabalho. Deus vai me entender se eu não for para mais fundo nele. Não, irmãos, não aceite isso. Não permita que o inimigo, que a circunstância venha, irmãos, fazer você se conformar com coisas que estão acontecendo à sua volta. Eu acredito, irmãos, que hoje o Senhor está nos dando esse convite para que eu e você possa ir para lugares na presença de Deus mais fundo, lugares que a gente nunca foi, lugares que a gente nunca viveu na presença de Deus. Amém, igreja? O rio aqui representa o poder de Deus para transformar e restaurar a sua vida. Aqui a água que cresce, irmãos, em profundidade, simboliza a jornada espiritual que nós temos, que a cada passo, a cada medida, irmãos, a gente precisa estar na presença do Senhor para não se afogar. A gente precisa estar com Deus, né? Ir mais fundo, se aproximar mais do Senhor, permitir, irmão, ser transformado, renovado, avivado pela presença do Espírito Santo. Ezequiel está, irmãos, decidido a ir para os lugares profundos. Eu até dizia aqui na quinta-feira que o Ezequiel muitas vezes deixou, né, ser levado pelo próprio eu, pela circunstância. E quantas pessoas nos dias de hoje agem desse jeito? Eu estava falando hoje pela manhã, irmãos, para a gente passar de nível, requer renúncia. Se eu não renunciar o meu eu, se eu não abrir mão, irmãos, de mim mesmo, porque Jesus foi bem claro: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. O eu posso, eu consigo, eu vou, né, fazer, eu vou dar um jeitinho. Veja que o eu tem muitas vezes tomado o lugar de Deus, tem, irmãos, tomado o lugar, né, do próprio Espírito Santo. Hoje, logo pela manhã, antes de vir para a igreja, eu estava fazendo uma leitura em Provérbios 16. Quero ler com você 3 versículos aqui. O primeiro, o 3 e o 9. Provérbios 16, 1, 3 e 9. Vamos ler? Olha na tela, só para você entender o que eu estou dizendo agora. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode, irmãos, ter ideias, você pode ter planejamentos, você pode ter sonhos, mas veja que Salomão está dizendo que a palavra final, a resposta certa, a direção que, irmãos, vai fazer você ter êxito na sua ideia, nos seus planos, nos seus sonhos, esta resposta vem de quem, irmãos? Do Senhor. Mas olha o que eu estou dizendo. Tem gente que fala: não, eu sei o que eu vou fazer. Ela não coloca Deus na frente, ela não coloca Deus no sonho dela, ela não coloca Deus na família dela, no trabalho dela, ela não coloca Deus na viagem dela. Irmãos, olha o que Deus está nos mostrando, que é Ele que tem a resposta certa. Neste verso a gente entende que nós temos opiniões, ideias, planejamentos, mas, irmãos, o certo mesmo vem de Deus. Versículo 3: entregue as tuas obras ao Senhor. Tem uma tradução que fala: confia ao Senhor os seus planos, tuas obras, teus feitos, os teus pensamentos, estes serão, que a igreja? Estabelecidos, firmados. Agora o verso 9: o coração do homem considera o seu caminho. Repete comigo: o seu caminho. E agora? Mas o Senhor lhe dirige os passos. Irmãos, aqui Salomão está nos mostrando claramente a palavra inspirada pelo Espírito Santo para que a gente possa ter ideias, planejar, sonhar, mas deixar tudo na mão de Deus.
e deixar Ele guiar os nossos passos, deixar Deus decidir por nós, deixar Deus, irmãos, à frente. Senhor, vai à frente. Senhor, pode guiar os meus passos. E olha, não se assuste quando Deus te disser para fazer o que você não quer fazer. Isso é normal. Muitas coisas Deus vai falar, irmãos, vai fazer a gente ir na contramão. É isso. A Bíblia nos ensina isso. Andar, irmãos, em retidão é entender que nós vamos sempre na contramão do mundo, né? Na contramão das obras do mundo. A gente não pode ir de acordo com o mundo, não. A gente não pode ir, irmãos, na direção que o mundo quer nos levar, não. Eu vou na contramão do mundo, eu vou no caminho que Deus quer que eu venha seguir, porque eu estou sendo guiado por Deus, né? Então, que você possa entender, irmãos, o Ezequiel, a partir do momento que ele entendeu, as coisas mudaram. Se você pegar o contexto aqui dos capítulos anteriores, do 47 em específico aqui, você vai entender que ele precisou, quando o anjo fez o convite para levar ele ali, irmãos, né, para viver, para experimentar, para ir profundo em Deus. Veja que Ezequiel, ele teve que deixar ser guiado. Muitas vezes é o que está acontecendo comigo e com você. Estamos no raso porque a gente quer tomar a direção, a gente quer fazer as escolhas, a gente quer fazer o que vem na nossa cabeça e pronto, acabou. A gente nem consulta Deus. A gente nem pergunta para Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é o que o Senhor quer para a minha vida? Amém, igreja? Volta lá para Ezequiel 47. Amém. Deus está, irmãos, oferecendo, nos dando, nos proporcionando aqui, mesmo em meio de tempos difíceis, o Senhor está trazendo para nós a esperança, a fé, que é possível a gente crescer em Deus, se aprofundar no Senhor, mesmo em momentos difíceis. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus hoje está nos chamando para sair da zona de conforto, né, da superfície. Para quê, irmãos? Diga comigo: mergulhar na profundidade da presença de Deus. Agora, chama a responsabilidade para você. Eu não posso ficar no raso. Eu não posso ficar, irmãos, naquela fase que já passou, aquela etapa que ficou para trás, mas eu ainda continuo insistindo em viver nela, no raso. Aí olha só, igreja, aqui a leitura nos mostra que a água batia no tornozelo, depois a água bateu aí no joelho, né? Depois no lombo e depois no lugar mais fundo que já era impossível nadar, né? É o que o texto está nos mostrando. Até agora eu levei aqui para o lado aprofundar em Deus. Só que, irmãos, o Senhor também me faz aqui dizer à igreja para refletirmos acerca da fé. Eu gostaria que você, se você puder, associar, separar agora, né, o lado de aprofundar em Deus e o lado da fé, porque é diferente. Apesar de estar falando aqui do nível, o nível para se aprofundar em Deus, e agora eu vou falar do nível da fé, que também tem que, irmãos, crescer, tem que passar de nível, posicionamentos diferentes. Eu quero expressar isso para você. Por quê? Aprofundar em Deus é você se envolver no Senhor dia após dia. Agora, irmãos, fortalecer na fé, vamos dizer assim, crescer na fé é outra coisa. Como? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir Deus, ouvir a palavra. E eu quero dizer, irmãos, algo que Jesus fala. Jesus faz, pelo menos, eu vou pegar 2 declarações aqui para você entender. A um certo momento, Jesus fala assim: homem de pouca fé, mulher, grande foi a tua fé. Veja que um ele fala que foi pouco, outro ele fala que foi muito. Então eu entendo que até para a fé existe níveis. E eu quero aqui, irmãos, falar de 3 níveis de fé: a fé baixa, a fé mediana e a fé alta, né? Em cima do que nós acabamos de ler aqui, para a gente também fazer uma reflexão sobre a fé. Será que a minha fé está fraca, baixa? Será que a minha fé está mediana? Será que a minha fé está alta? Aí você vai tirar a conclusão e você vai ver como você se encontra na fé. Para viver o propósito de Deus, irmãos, nós precisamos estar na fé. Eu estava dizendo de manhã que todos nós temos pelo menos um propósito de Deus aqui para a gente cumprir. Qual? Fazer a vontade de Deus. E quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, que é fazer a sua vontade, eu entendo, irmãos, que eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ter uma fé fraca, uma fé pouca. Eu não posso estar no raso. Para viver o propósito, eu preciso, irmãos, me aprofundar na fé. Eu preciso me fortalecer na fé, porque tempos difíceis vão vir. Lutas, adversidades, aflições, perseguições, irmãos, confrontos vão vir. E se a minha fé estiver baixa, eu vou acabar fracassando. E com isso, eu não vou conseguir, então,
cumprir o propósito de Deus. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, se estamos no propósito, não tem meio termo. Não tem, irmãos, né, aqui, eu vou viver relaxadamente. Não funciona. Eu estava falando hoje de manhã, irmãos, que para Deus não serve. Ou você vive o propósito, ou você vai estar fora do propósito. A escolha é sua. Agora, eu tenho que entender, eu preciso passar de nível. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso aumentar para que eu não venha decepcionar a Deus. Amém, igreja? Para falar dos 3 níveis da fé, olha para a pessoa que está perto e diga assim: existe um propósito de Deus em sua vida, e você não pode ficar em cima do muro. Ou você vai viver para cumprir o propósito, ou você não vive o propósito, né? Não tem meio termo, irmãos. Eu vou ver se vai dar, vou ver se eu consigo, eu faço para acontecer, ou, irmãos, é perca de tempo, né? Fazer relaxadamente não vai funcionar, não vai dar certo, não vai agradar a Deus. Olha só, o verso de número 3 de Ezequiel 47, a Bíblia diz aqui na parte final que a água batia onde, igreja? No tornozelo. É o raso, é o primeiro nível da fé. Eu estava dizendo hoje de manhã que esse nível, a característica é, irmãos, da fé fraca, da fé pouca, da fé baixa. É aquele tipo de pessoa que vive sendo levada pelas dúvidas, as incertezas, pelo medo diante dos desafios. Faça uma reflexão, irmãos. Não estou dizendo que o medo não vem. Vai ter momentos de confronto, vai ter momentos de luta? Sim, sempre teve e sempre vai ter. Jesus disse: no mundo tereis as aflições. Então sempre vai ter. Só que, irmãos, eu não posso viver com a fé baixa, com a fé pouca, né? Esse mesmo texto aí que eu estou mencionando, me lembra aqui de Lucas. A Bíblia fala que Pedro estava, né, naquela tempestade, ele ficou com medo. Olha só o medo. E aí Jesus logo fala: homem de pequena fé, né, de pouca fé. Olha só o medo, né? É a característica, irmãos, que diante das tempestades, o medo tem nos dominado. Então, para a gente refletir, será que eu não estou nesse estágio, nesse nível? Porque qualquer coisinha eu estou com medo, qualquer coisinha eu estou assustado, estou com dúvida, qualquer coisinha eu estou, né, irmãos, facilmente abalado, facilmente estou, né, desanimado. Irmãos, é um nível baixo de fé que precisa ser aumentado. E não se assuste, aí agora estou perdido, né? Acabou, não tem o que fazer. Claro que tem, irmãos, por isso que o Senhor nos traz para essa reflexão, para você sair desse estágio de fé baixa, para você ir para outro nível. Amém, igreja? É claro que você não está como eu também, né? Pela fé. Vamos fazer uma declaração? Vamos dizer, diga comigo assim: se eu estou com pouca fé, diga, a partir de hoje eu vou passar de nível, em nome de Jesus. Eu não sei qual nível você se encontra, mas creia que do nível que você se encontra, irmãos, você vai romper, você vai avançar e você vai passar para um nível maior em nome de Jesus. Amém? Então as pessoas, elas acabam sendo influenciadas, levadas pelo mundo, pelas pessoas, né, pelas opiniões de outros, e a pessoa acaba ficando presa, estagnada. Senhor, eu quero aumentar a minha fé, não quero viver dessa maneira. A água ainda está no tornozelo, está baixo o nível, tem que aumentar. O verso de número 5 fala do outro nível. O verso 5 fala aqui do nível que a água agora está batendo aonde? É o 4, né? O 4 fala que a água está batendo aonde? No joelho, já não é mais o tornozelo, já aumentou, já foi para mais fundo. Então agora é a fé mediana. O que é a fé mediana? A fé crescente. A fé que está, irmãos, em avanço. É a pessoa que já demonstra mais confiança em Deus. É a pessoa que já crê no propósito de Deus. É a pessoa que, embora tenha momentos de oscilações, momentos de lutas, mas com toda a dificuldade, ela, ainda que em alguns momentos ela se abala, mas ela permanece confiante em Deus. A fé é mediana, a fé que está em avanço, está em crescimento. E essa fé, irmãos, ela vai se tornando mais forte, ela vai se fortalecendo, buscando, ouvindo a palavra, lendo, meditando. O Senhor vai tratando com ela, o Senhor vai, né, fortalecendo ela, até que ela chegue então numa fé alta, numa fé inabalável, que é o terceiro estágio, né? Aí no verso de número 5, que a gente pode ver que agora ele está tão fundo que a Bíblia está dizendo que não tem condições. Olha só, já não podia mais passar, já era profundidade em Deus, a fé é alta e inabalável. É isso que a gente tem que buscar para chegar, né? Ter, irmãos, uma fé madura, ter uma fé fortalecida. A minha confiança está plena em Deus, né? Aonde, irmãos, a pessoa ela vai demonstrar convicção e segurança, e mesmo diante das lutas ela vai dizer: eu vou perseverar,
Eu vou continuar lutando. Não está dando certo, ainda não tive a vitória, as coisas não aconteceram, mas a minha fé, ela é inabalável. Eu vou continuar acreditando. Tudo é possível ao que crê. Deus vai me honrar, Deus vai me dar a vitória. Esse é o nível de fé que nós temos que chegar, irmãos. De acreditar no que é impossível diante dos olhos humanos. Na conversão do filho, na mudança de comportamento do marido, da esposa, na transformação do caráter daquela pessoa. A gente tem que continuar, através da fé, exercendo, irmãos, e crendo que o poder de Deus vai se manifestar para que esta pessoa ela possa ter a sua vida impactada, transformada pelo poder de Deus. Amém, igreja? Então está aqui a pequena reflexão que a gente deve estar fazendo diariamente. Não posso ficar no raso, não posso ficar, irmãos, de qualquer maneira. Eu preciso ir para mais fundo em Deus, preciso se envolver mais com o Senhor. Mas é cansativo, é trabalhoso. E que nós lemos Paulo dizer, igreja, que todo trabalho em Deus, no Senhor, não é em vão. É cansativo? É. Quem disse que não é? É trabalhoso? Sim. Mas, irmãos, a recompensa, ela vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe. Você da internet, manda esse link, esse culto para outras pessoas. Certamente o Espírito Santo vai ajudar ela, em nome de Jesus.